os Estados Unidos entendem a linguagem da força do mercado. É isso que está em jogo em Hong Kong. Hoje esse movimento, ele não tem uma direção clara, mas ele tem uma força pró-americana. Tem bandeira americana, bandeira inglesa, eles queimam bandeira chinesa. Imagina se o governo Trump acaba, é como se você tirasse o governo Bolsonaro da tomada. Não é que eu esteja otimista, eu estou menos pessimista do que algum tempo atrás. A produção russa não está ainda à altura de suprir o mercado chinês. Mas é a hora que o setor produtivo sentir que o governo Bolsonaro é mais prejuízo do que vantagem, a situação começa a mudar. Olá, estamos começando mais um programa Conjuntura em Movimento aqui pela Intersindical, Central da Classe Trabalhadora. Meu nome é Pedro Ottoni, sou diretor de comunicação aqui da Intersindical e hoje, para nos ajudar aqui no debate sobre conjuntura internacional e especificamente sobre a conjuntura latino-americana, a gente tem nosso companheiro, o professor Maringoni, que é professor de Relações Internacionais da UFABC, também contribui na Fundação Lauro Campos com a edição da revista e vai estar aqui hoje desenvolvendo um pouco mais sobre o tema da geopolítica, da política internacional. Acho que a gente vai ter muita coisa para falar, porque a história está se movendo, né, de uma maneira extremamente rápida e de alguma maneira inclusive brutal, e no mundo inteiro, e com um governo brasileiro que tem se tem alguma inteligência, é algo completamente desprovido de racionalidade o que está acontecendo nas relações internacionais brasileiras, né? Claro que a gente sempre foi uma nação periférica, uma nação que não teve tanto protagonismo no cenário internacional, mas que esse governo afunda qualquer acúmulo de força nesse sentido. Então a gente vai falar um pouco sobre a América Latina e tocar um pouco também de como o governo brasileiro também enxerga as relações internacionais com os nossos vizinhos, com os nossos parceiros, né? Então esse é um pouco o tema de hoje, mas gostaria primeiro de começar com uma panorâmica da geopolítica internacional. A gente tem movimentações bastante intensas nas relações entre Estados Unidos e China. Uma disputa que ela está no campo da tecnologia, está nas relações comerciais, mas a gente sabe que o cenário é muito mais amplo do que só esses temas pontuais, né? E dentro desse ambiente a gente tem Rússia, né, com um protagonismo, principalmente agora com os últimos resultados do conflito na Síria, a gente vê a Rússia assumindo um protagonismo geopolítico importante e, junto a isso, um certo declínio da capacidade de articulação e de pressão internacional do bloco europeu. Então a gente tem uma mudança na correlação de forças, se eu posso dizer assim, no cenário internacional. Você compartilha dessa ideia? Como é que você está vendo essas movimentações? Bom, Pedro, em primeiro lugar, é uma satisfação estar aqui, eu agradeço imensamente o convite. Eu acho que você tem razão, eu só não sei se mudou a correlação de forças, ou seja, se os interesses em choque alteraram suas posições no mundo. O que a gente tem é o seguinte, é uma perspectiva em 2020 de uma desaceleração da economia no centro do sistema, ou seja, nos países ricos, nos Estados Unidos e na Europa, e a gente tem a China aumentando de forma muito acelerada o seu protagonismo na cena mundial. O desfile dos 70 anos da Revolução Chinesa, que aconteceu agora no início de outubro, com aquela demonstração, aquele desfile padrão Olimpíada, ou seja, padrão para você ver na televisão, eu fico imaginando, aquele desfile de 3 horas e pouco, é para você assistir em casa, porque ele tinha câmeras colocadas nos aviões, no chão, embaixo dos tanques, na tribuna de honra, o próprio Xi Jinping com a túnica do mal, é um simbolismo muito grande. A China se coloca no protagonismo para assumir a primazia como grande potência. Aliás, em paridade do poder de compra, embora o PIB americano seja maior que o chinês, em paridade de poder de compra, a China passou os Estados Unidos. E a China se tornou um centro de alta tecnologia e alta tecnologia militar. Os aviões, os armamentos, as ogivas, os mísseis, são todos de fabricação chinesa. E isso se manifesta no terreno comercial tecnológico, no terreno da inovação. A Huawei
é hoje o celular, a marca de celular mais vendida na Europa. E a tecnologia 5G, que é uma tecnologia que tem uma velocidade 10 vezes maior do que o 4G, você não precisa de cabeamento, ela é toda dominada pela China. Então, os Estados Unidos podem perder essa dianteira. E isso é que está na ponta de uma disputa muito maior entre os dois países. A China é curioso o seguinte, porque eu considero a China um estado socialista de mercado. É aquilo que o Lenin fez no início da Revolução Russa, a nova política econômica. O setor privado assume um protagonismo para aumentar a produtividade média da economia, ou seja, para dar eficiência e inovação e alavancar o desenvolvimento. A China faz isso. Muita gente fala, não é socialista, é socialista. O fato é o seguinte, é o contraponto que existe contra o poderio americano e da Europa Ocidental. Nesse quadro é que se definem todas as forças no mundo. A crise da Venezuela é uma crise que se dá entre Estados Unidos, China e Rússia. A Rússia assumiu um protagonismo militar, como você falou, na Síria. Então, se a gente não olhar para o mundo, para a desaceleração econômica, mas para essa competição, que não é mais para ver quem exporta a revolução, para ver áreas de influência e tal, mas é no domínio da economia de mercado. E é isso que mais pega os Estados Unidos. É muito mais danoso para a economia americana um competidor de igual top, de igual para igual, do que ver quem vai ter áreas de influência na África ou na Europa Oriental. É aí que os Estados Unidos balançam. É a competição nos seus termos, que é do livre mercado. E isso está no pano de fundo aqui na América Latina também. Mas é interessante perceber que tem, quando você chama a atenção para essa disputa no campo dos Estados Unidos, no campo, pelo menos da retórica, da disputa... no campo da economia de mercado. Também, né? E essa procura por manter as cabeças de ponte na Ásia? Porque Hong Kong é um exemplo disso, é uma tentativa de ter ali alguma ponta de entrada para o continente asiático. Você tem a Coreia do Sul, uma tentativa também, você tem a manutenção de Taiwan, o Japão foi isso durante muito tempo, ainda é, de alguma maneira. E agora vamos explorar um conflito mais recente, Hong Kong. O que Hong Kong representa nessa disputa? Olha, só antes de entrar em Hong Kong, você citou a Coreia, e eu quero dizer o seguinte, a política geral do governo Trump é uma política extremamente reacionária, conservadora, e tudo que a gente sabe. Mas no caso coreano ela é muito ousada, porque o Trump foi o primeiro presidente americano, desde o Truman, a estabelecer contato direto com um mandatário norte-coreano. Ele buscou, ele teve aquela cena que ele passa a fronteira junto com Kim Jong-un, que eles trocam apertos de mão e tal. Isso não é à toa. Os Estados Unidos acabam por tacitamente reconhecer a Coreia do Norte. Você sabe que a Guerra da Coreia é uma guerra que começou em 50 e nunca terminou. Ela tem um cessar-fogo em 53. Nunca existiu um armistício, um acordo de paz. São dois países em guerra formalmente. E os Estados Unidos, ao reconhecer a Coreia do Norte, sacramenta o seguinte, não, existe essa divisão e fazem esforços para um entendimento entre as duas Coreias. A Coreia do Norte tem armamento nuclear. Por isso que os Estados Unidos vão conversar com ela e a Coreia do Norte não abaixa a cabeça. Sem entrar em detalhes se é socialista, se não é e tal, mas os Estados Unidos entendem a linguagem da força do mercado. Na China é o mercado, com a Rússia é a força, com a Coreia do Norte é a força. No caso de Hong Kong tem um problema muito sério. Hong Kong foi colônia britânica até 1997. Depois ela, 100 anos, era uma colônia britânica desde a metade do século XIX. Ela passa para o domínio chinês com uma série de acordos detalhados, especialmente no caso seguinte. A China, desde o Deng Xiaoping, estabeleceu que vai ser um país com dois sistemas. Uma coletivização no campo e um capitalismo avançado na indústria, na cidade, no emprego formal. Isso cria tensões internas à China. Quando Hong Kong se integra, Hong Kong é uma área capitalista, um centro financeiro muito importante na Ásia. Ela se integra, mas ela não se integra no seu sistema penal, no seu sistema legal, institucional. As leis de Hong Kong só valem em Hong Kong, não valem na China. Então, se você comete um crime em Hong Kong, hoje, formalmente, se Hong Kong pertence à China, você tem que ser julgado na China, ou pelas leis chinesas. Como é uma região de muita tensão, é a cidade mais cara do mundo, tem seríssimos problemas de habitação,
tem problemas de superpopulação que vêm do tempo capitalista, mas não foram resolvidos nesses 20 anos. Existe uma tensão social muito grande. E nisso existe um movimento popular que tem legitimidade. Não vamos achar que aquilo é fabricado. Agora, nessa explosão social, existe uma tentativa de setores pró-Estados Unidos, não tanto pró-Inglaterra, porque a Inglaterra não tem essa influência, mas pró-Trump, que financiam esses setores, que dão força para esse setor, não é todo o movimento, e que tentam disputar como disputaram o junho de 2013 aqui. E é isso que está em jogo em Hong Kong. Hoje esse movimento, ele não tem uma direção clara, mas ele tem uma força pró-americana. Tem bandeira americana, bandeira inglesa, eles queimam bandeira chinesa, eles invadiram o parlamento. Se você chega nos Estados Unidos e invade o parlamento, fica imaginando o que acontece, vai sair liso de lá. Então houve repressão, de fato. Agora, o Estado chinês recuou da questão da legislação. O movimento continua. Eu acho muito irresponsável você apoiar esse movimento que não está bem claro o que é. No caso brasileiro, eu sei, por exemplo, o PSOL apoiou quase que por unanimidade no seu Executivo Nacional. Eu não faria isso se eu estivesse lá, se eu fosse um dirigente. Não só, eu não vou nem entrar também na discussão aqui se é socialista ou não é. Eu, se sou um partido que almeja o poder, estrategicamente eu não posso brigar de uma maneira tão estrutural com um país que é o primeiro parceiro comercial do Brasil no mundo. Imagina se o PSOL chega na presidência, vai ter que limpar essa aresta, se explicar com a China. Então, tem que ter responsabilidade. A direção do PSOL não pode agir de forma leviana. E nesse caso, eu digo com todas as letras, agiu de forma leviana no contexto global. Não no contexto, volto a dizer, se é socialista ou se não é. E como você analisa agora a situação, essa correlação de forças no campo da ideologia, do debate político, entre a extrema-direita, que em algum momento ela teve uma ascensão e que agora parece, de alguma maneira, arrefecer esse primeiro estímulo que ela teve agora nos últimos última década, vamos dizer assim, né? Então tem uma regressão grande e dificuldades enormes na composição, na formação de governos e na condução da sua reeleição. Parece que não conseguiu se estabilizar enquanto uma força dirigente nos países, principalmente na Europa. Como é que você enxerga essa situação? A extrema-direita mundial teve um marco, um impulso muito grande, que foi a eleição do Trump em 2016. Ele fez uma campanha dirigida aos trabalhadores empobrecidos pelo desemprego, uma campanha nacionalista xenófoba, dizendo que vai trazer de volta os empregos, se elege e começa a dar força para governantes de extrema-direita no mundo. Na América Latina, o principal tento dele foi a eleição do Bolsonaro, muito mais do que a do Macri e a do Pinheira. E pelo mundo, essa extrema-direita na Europa cresceu. O Matteo Salvini, que era o ministro do interior da Itália, que tinha pretensões a ser primeiro-ministro e estava ganhando muito peso, ele é um cara muito popular na Itália, mas ele perde na composição de governo, ele sai do governo, ele não consegue, na recomposição do governo italiano, houve um leve deslocamento para a esquerda, mas o principal fato foi a saída do Salvini do governo, ou seja, temporariamente ele não está anulado, mas ele teve que recuar. Você pega na Inglaterra, a campanha do Brexit, que é movida pelo Boris Johnson, que não é um Bolsonaro, mas é um sujeito bastante conservador, é a direita do Partido Conservador, fez aquela lambança de fechar o parlamento, que é um típico de política latino-americana. Não se fechava o parlamento na Inglaterra há 400 anos. Então ele fecha e ele está com um desgaste grande para conseguir concluir o Brexit agora no final de outubro. Você tem, em Portugal, uma vitória da esquerda... Da geringonça, né? Da geringonça, do Partido Socialista, que muita gente pode falar, não é bem esquerda, mas é muito melhor do que a direita portuguesa. Dentro desse contexto, é o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, e espero que a CDU, o Partido Comunista, feche para que eles consigam formar um governo, pelo menos votar junto no parlamento. Que seja esse o caminho, né? Acho que sim. E nos Estados Unidos, a campanha pelo impeachment do Trump, que é uma questão muito séria. Ele se uniu ao presidente de extrema-direita da Ucrânia para pegar informações do Joe Biden, do Partido Democrata, para tentar fazer uma campanha de desgaste ao Biden, que deve ser o candidato democrata ano que vem, uma campanha de desgaste. E essa campanha do impeachment é para detonar a imagem do Trump. Não vai ser, é muito pouco provável que se consigam os votos no Congresso para tirá-lo do poder.
mas ele chega na campanha do ano que vem com um pneu furado, né? Então ele pode ter. E isso é que baliza uma certa redução da influência da extrema-direita no mundo. A exceção da Polônia, onde o governo de extrema-direita é incrível isso, um governo com medidas anticíclicas, ou seja, quase keynesianas, de aumentar salários, nacionalizar empresas, estender os serviços públicos para a população, e lá ele ganha apoios, mas no restante dos países a situação é delicada. Acabamos de ter eleições em Budapeste, capital da Hungria, governada desde 2010 pelo Viktor Orbán de extrema-direita. Uma coalizão de centro-esquerda ganhou as eleições na capital. Não quer dizer que vai perder as eleições na Hungria, mas coloca também uma pedra no sapato do governo de extrema-direita. E como é que fica a Alemanha nessa história, né? Porque a Alemanha também sempre foi essa peça fundamental da Europa continental, assim. E a Merkel tinha de lidar um pouco com isso. Ela é uma conservadora, evidentemente, mas ela não é a selvagem fascista como ela tinha de lidar ali na Ucrânia, por exemplo, nos países da sua periferia próxima. Como é que... A Alemanha tem um problema na relação com a Rússia, que é o seguinte: quem fornece gás para a Alemanha é a Rússia. Então, se você pega aí no apoio americano da OTAN a Ucrânia, a França, outros países europeus, a Inglaterra e os Estados Unidos, a Alemanha ficou no seu canto. Por quê? O medo de ter cortado o seu fornecimento de gás. Então a Alemanha, eu acho que vai agir na geopolítica europeia, dificilmente ela vai se colocar, por exemplo, contra a Rússia. Ela pode ter um governo mais à direita, mas eu acho difícil a Alemanha ter um governo de extrema-direita como nos outros países. O crescimento da extrema-direita nas eleições espanholas também o Vox cresceu, quer dizer, mas não coloca em risco o sistema político. Mas aonde existia esse perigo maior, que é Hungria, Itália, as eleições portuguesas, nem tanto, na Inglaterra, a direita, a extrema-direita, estão com sérios problemas de funcionamento. E isso tem reflexos aqui na América Latina. Imagina se o governo Trump acaba, é como se você tirasse o governo Bolsonaro da tomada, né? Você está com o liquidificador funcionando em máxima velocidade, você tira ele da tomada, ele vai girar por um tempo até parar. Então, eu acho até que o discurso do Bolsonaro na ONU, que foi um discurso exagerado, assim, acima do tom adequado para um governante de um país importante, foi um discurso panfletário, que ele fala principalmente para os inimigos internos. É um discurso atacando o PT, atacando ex-presidentes, lavando roupa suja, exalta o Moro. Um discurso de muito baixo nível, um discurso homofóbico, machista, preconceituoso, que causou estranheza num ambiente como é a ONU, que é um ambiente diplomático, onde se mantém uma média de comportamento mais ou menos civilizado. Eu acho até que essa subida de tom se dá por uma certa consciência desse recuo da extrema-direita. Ele precisa ir lá e gritar muito alto para falar: olha, nós continuamos dando tom aqui, nós continuamos aqui. E ele eleva mais a voz para falar isso. Então eu acho que, não é que eu esteja otimista, eu estou menos pessimista do que algum tempo atrás nessa situação mundial. Embora a gente tenha uma questão preocupante, que é a desaceleração ano que vem. Sim, vamos partir para os nossos assuntos mais no nosso continente agora, porque, claro, todo esse cenário geopolítico que você apresentou muito bem, ele comunica, né, de alguma maneira com as movimentações, de alguma maneira condiciona a disputa política e a luta de classes também na América Latina, em cada país da América Latina. Isso ganha também um contorno. As disputas comerciais e geopolíticas entre Estados Unidos e China, por exemplo, tiveram um papel importante na instabilidade que ocorreu algum tempo atrás na Nicarágua, com aquela questão do canal que a China está construindo. Então, tudo, de alguma maneira, condiciona e gera algum tipo de impacto interno aqui na América Latina. A gente vê que tem algumas eleições importantes agora. Tem as eleições argentinas, tem as eleições bolivianas e as eleições uruguaias. Para começar a gente a tecer um pouco esse quadro da América Latina, o que você está analisando desse conjunto, dessas três eleições mais próximas da América Latina? Antes de falar dessas eleições, a gente precisa falar de uma... Não sei se é uma tendência ainda. Você tem um quadro de ebulição social muito forte no Equador e no Peru.
muito forte. E a situação muito tensa na Venezuela. Então eu gostaria de, antes de entrar, se me permite, claro. Porque é o seguinte, no Equador a situação literalmente explodiu. O Equador é um país que vinha apresentando os indicadores do Banco Mundial razoáveis. Cresceu 4%, muito acima da média da América Latina, que está em 0,9%, segundo os dados da Comissão Econômica para a América Latina, da CEPAL. Eu consultei isso ontem ainda. Ele cresce uma tendência de desaceleração. O desemprego nesses países, você tem uma informalidade muito grande, mas o desemprego não é alto. Mas o acordo que o Lenín Moreno fecha com a FMI, de 5,6 bilhões de empréstimo, impôs uma série de condicionalidades, entre elas, mais que dobrar o preço dos combustíveis. E o país explodiu. É muito interessante esse negócio do preço dos combustíveis, que é o preço da mobilidade, de você poder se deslocar de um canto a outro. E as mercadorias também. E as mercadorias, e o preço de tudo. Se você pega o Caracácio na Nicarágua, na Venezuela, em 1989, se deu exatamente assim, um acordo com o FMI, dobra o preço dos combustíveis, dobra os transportes. Bumba, o país explode. Se você pega 2013 aqui, é preço dos combustíveis, foi 20 centavos, bumba, explode. Você pega em 56 no Rio de Janeiro, se a gente for mais atrás, a crise das barcas. Aumenta o preço das barcas Rio-Niterói, explode depredação e culmina com a população enfurecida botando fogo na casa do dono da Companhia das Docas. A Guerra do Gás na Bolívia? A Guerra do Gás não é tanto o transporte, mas foi uma coisa da água. O consumo universal, né? Mas é um direito universal. Então, o Equador é um centro explosivo. No Peru, são duas facções da direita. O Peru tem uma constituição muito curiosa, porque lá tem um parlamentarismo não muito claro. O presidente tem o poder de dissolver o Congresso. Mas antes de entrar na questão do Peru, eu queria que você explorasse um pouquinho mais a questão do Equador. No Equador, nós tivemos, além da elevação de 127% no preço, né, quando você retirou o subsídio, quando nesse acordo que o Lenín Moreno fez, retirou o subsídio, essa elevação foi alta, enfim, isso explodiu várias dimensões da economia. Até a economia informal, né, boa parte de pessoas sem trabalho, de baixa renda, ela vive de também comercializar combustível, inclusive com os países vizinhos. Então você explode isso tudo. E talvez essa é a reação também importante do setor indígena lá. Mas tem um outro elemento pouco explorado e que leva, inclusive, a questionar. Tivemos uma mobilização muito grande no Equador, o povo foi às ruas, estudantes, indígenas, etc. E no final, recuaram em relação a retirar os subsídios. Porém, a reforma trabalhista, que também fazia parte do paquetaço, né? Ele permaneceu. Então, funcionários públicos teriam, com determinados tipos de contrato, poderiam ter salário reduzido, o governo confiscaria um dia de salário mensal de funcionários. Enfim, uma ampla reforma trabalhista do setor público estava dentro desse conjunto, desse receituário, né? Então, você acha assim, que houve, nessa mobilização no Peru, houve um ganho do ponto de vista... do Equador. Houve um ganho, houve um avanço da pauta popular, ou o governo conseguiu recuar para garantir aquilo que era principal? Pedro, é difícil a gente falar, porque é o seguinte, o governo foi muito inábil ao impor uma perda universal para toda a população, que é a questão dos combustíveis, que todo mundo, direto ou indiretamente, foi afetado. Você bem lembrou, não é só ônibus, são os produtos que circulam internamente no país. Quando ele recua, é uma tremenda vitória do movimento indígena, especialmente, sim, porque são mais da metade da população da CONAI. Não são trabalhadores organizados em sindicatos. Aí você vê a informalidade do trabalho no Peru, é o setor étnico. Quando você tira uma medida universal e você passa a concentrar as suas maldades num setor específico, no funcionalismo público, que é minoria da população, ou nos setores organizados, a chance de você ter êxito é muito grande. Então, eles recuaram no atacado e estão continuando no varejo. Será que você consegue mobilizar essa população indígena toda para se contrapor
a perda de direitos de um setor específico, essa questão é muito difícil. A gente no Brasil tem essa experiência. Sim. Se você não consegue ampliar sua luta, quer dizer, fazer mostrar que o serviço público é importante, você não consegue. O governo agiu no recuo com esperteza, não digo nem com habilidade, com esperteza, atacar aqui e ali e tal. Não sei como é que vai ser, porque o clima, pelas informações que eu tenho, continua tenso. Isso tem 2 dias que foi o recuo, então está muito em cima. Tá quente, nós estamos ainda aqui há 2 dias do recuo, quer dizer, as pessoas vão assistir, vai ter uma semana e vão ter condição de julgar melhor. Mas é uma tensão social que pega outros países da América Latina. Isso. Peru. Nós temos a discussão Vizcarra, e os apristas lá, né, e o pessoal da Força Popular, fujimorista. É a tensão dessas 3... Pois é, ali você tem 2 facções à direita. O Kuczynski, que foi eleito presidente, que sofreu impeachment, que saiu ano passado, ele era Acabou renunciando, né, antes. Ele renunciou, ele renuncia. Ele era um alto funcionário do Fundo Monetário Internacional. Ele até tem um livro escrito em 2004 com o John Williamson, que é o idealizador do Consenso de Washington. O livro se chama Por que não deu certo? O livro é dos dois, ele em Washington trabalhando com o John Williamson. Então ele não é um financista local, ele não é um Zé Mané como era o Joaquim Levy. Ele é um cara do sistema financeiro de alto coturno. O Vizcarra foi eleito nessa coligação. Vendo de longe, ele representa no executivo o setor financeiro. E o fujimorismo, que é a direita tradicional, truculenta, repressora, assassina, que faz prisões, censura, tal, está no Congresso. A principal representante é a filha do Fujimori. E essa tensão entre essas 2 facções da direita, a direita financeira e a direita política, é que geraram essa crise. Eu não vi ainda... Desculpe, mas você atribui a tensão principalmente entre o fujimorismo e essa vertente mais neoliberal, mais financista. Financista, os dois são neoliberais. Mas, claro. Mas são facções que acontecem aqui dentro do Brasil, facções da direita em luta, em disputa. Sim. Você tem uma insatisfação popular, mas você não tem um movimento popular como no Equador. Você não tem essa pujança. As massas não entraram como ator decisivo, embora exista descontentamento. Embora exista desemprego, exista tudo isso. Mas hoje a disputa entre esses 2 setores é ainda muito confusa. Eu quero entender melhor como é que é o desdobramento no Peru. O que é diferente, por exemplo, na Venezuela. Porque na Venezuela eu tive lá um mês, pouco menos de um mês. Na Venezuela a gente tem o governo Maduro sem nenhuma perspectiva de resolver a crise econômica, nenhuma. A produção de petróleo está muito baixa. Você tem uma ideia, há 15 anos atrás você produzia 3 milhões e 100 mil barris por dia. Hoje, pelos dados do OPEP, você está produzindo 712 mil barris. A entrada de dinheiro, de dólar, está muito baixa na economia. Mas o preço também do barril baixou bastante, né? O preço do barril está em torno de 60, não baixou como em 2014 e 15, que estava abaixo de 30. Está em torno de quase 60. Assim, é um preço razoável, é uma média histórica internacional entre 60 e 80, embora tenha diferença entre 60 e 80. Mas não é o preço ideal para eles, eles queriam um petróleo acima de $100 o barril. Mas eles estão com a PDVSA, a empresa de petróleo, sucateada, com serviços públicos muito precários, mas com uma série de tentativas de fazer compensações à população. O salário mínimo é de $2. Mas eles fazem um bônus como Bolsa Família, que dá mais ou menos $25 por pessoa. Tem cesta básica, buscam colocar a carne na cesta básica e tal. Metrô é de graça, energia é de graça, água é de graça, gasolina é de graça. Qual é a sensação da população? Uma certa resignação. Está ruim com Maduro, mas o Guaidó se desmoralizou muito nas 2 tentativas de golpe. Então está ruim com Maduro, ficamos com ele. Quem consegue, várias pessoas que eu conversei, querem sair da Venezuela. Agora, eles resistem. Isso é o principal. Nesse quadro, por mais que eu tenha críticas a Maduro, eu acho que eles internamente têm que decidir. A tentativa brasileira e americana de derrubar o Maduro é uma tentativa golpista, evidentemente. Vamos falar agora das perspectivas, né? Nesse cenário, nós temos 3 eleições importantes. Na Bolívia, na Argentina e no Uruguai. O que vai acontecer? Você consegue aí
fazer uma Olha, análise rápida na Argentina cenário. eu estou assim com muita esperança que a dupla Alberto Fernandes e Cristina Kirchner vençam no primeiro turno de lavada essas eleições. Você acha possível no primeiro turno? Sim, as pesquisas que eu vi da semana passada, dia 9 de outubro, falam isso, está 54-32. Então, na Argentina, quer dizer, passa, já tem metade mais um de votos, se isso se mantiver. O Trump tentou, está indo a Argentina para o CDE, dar um gás para o governo. Eu não sei como é que estão as fake news, as mentiras no celular. Quer dizer, claro, você pode ter reviravolta de última hora. E a gente tem que estar preparado para isso. Mas o que a gente está vendo até aqui é uma vitória acachapante, uma desmoralização do Macri. Você tem 1/3 da população argentina na miséria. Isso aumentou muito, são 15 milhões de pessoas. E você tem uma situação de que o país está sem indústria, 5 mil indústrias fecharam na Argentina nos anos Macri, desde a eleição em 2015. Então é um quadro que favorece a oposição, vai colocar nesse governo, se for eleito, uma expectativa popular muito alta de reversão imediata. A direita vai se aproveitar disso, né? Falando, vocês prometeram mudar a vida, mas cadê o salário, cadê o emprego? Mas isso, na segunda economia do continente, daqui da América do Sul, primeiro é o Brasil, depois a Argentina, é na lógica da extrema-direita, é um rombo no casco. Porque o que o Bolsonaro queria? O Bolsonaro queria fazer um pacto da extrema-direita continental, que era Brasil, Argentina e Chile. Né? Tanto que ele vai para o Chile primeiro, antes de ir para a Argentina, tentando se colocar em linha com o Sebastião Pinheira e com o Macri. O Bolsonaro exagera, que ele foi para a Argentina e foi para o Chile elogiar as ditaduras do Pinochet e a ditadura militar argentina. Pegou mal. Nem o Pinheira e nem o Macri toparam isso, porque nesses dois países teve comissão da verdade séria, as ditaduras têm um baixíssimo apelo popular. Foram derrotadas, né? Foram derrotadas. Não houve esse acerto aqui no Brasil, que todo mundo passou a mão na cabeça, inclusive o Lula e a Dilma. Mas a possibilidade do Macri reverter isso é difícil. Não estou dizendo, eu não prevejo o futuro agora. Para a geopolítica continental é o máximo, porque o Bolsonaro perde o interlocutor, embora a economia argentina seja é o maior comprador, é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil no mundo. Primeiro é a China, segundo os Estados Unidos, terceiro é a Argentina. Com uma diferença, a Argentina, o Brasil, é o único que o Brasil vende mais produtos industrializados, especialmente automóveis e linha branca, geladeira, fogão, ventiladores e tal, produtos industrializados do que para os outros, que vendem commodities. E a Argentina tem esse aspecto também. Primeiro, o Macri não teve 24 horas de sossego, né? Porque houve manifestações, tem essa cultura de rua, de pressão muito forte, né? Embora ele tenha conseguido aprovar a reforma previdenciária e trabalhista. Tem um feito muito grande no movimento social. Foi a marreta, né? Que ele também... Foi a marreta, que é a unidade entre a CTA, Central de Trabalhadores da Argentina, e a CGT, que é a Central Geral do Trabalho, dos Trabalhadores do Trabalho. A CTA, em Congresso, aprovou sua volta à CGT. Isso é um feito simbólico, mas efetivo muito grande, que as duas juntas representam 5,5 milhões de trabalhadores. Então, na Argentina, o que dá o tom é diferente do Brasil. O que dá o tom na política é o peronismo. O peronismo, você sabe que permanência na cultura... Né, não, o peronismo é a influência do... O Perón governou a Argentina, ele entrou em 46, 47 e governou até 55. Ou seja, ele saiu do poder há 64 anos. E a presença dele é tão grande que o peronismo consegue ter dentro dele o Menem, que é ultraliberal, e os montoneiros com a guerrilha de extrema esquerda. Né? Tiveram, que já não estão em atividade. Mas a Cristina e o Alberto Fernandes, se continuarem o caminho dos governos Kirchner, é um governo desenvolvimentista de centro-esquerda. E se eles se reelegerem, vão herdar um país arrasado. Mas para o continente, para a gente aqui no Brasil respirar, é muito bom. Ela é mais importante do que a Bolívia e o Uruguai. Porque na Bolívia e no Uruguai são economias menores, mas não é só isso. É manter as coalizões que estão no governo, é reeleger o Evo Morales, que já está no poder, e na Argentina, no Uruguai, é manter a frente ampla, derrotando o Lacalle-Pou, que é o que representa o financismo. Em nenhum desses países você tem alguém que seja como um Bolsonaro. Claro, você tem uma extrema-direita, mas não com peso e com força. Olha, o 27 de outubro é uma data-chave.
Dia 28 a gente vai saber se a gente vai respirar melhor ou vamos ficar com essa asma cívica que não conseguir respirar aqui no Brasil por conta do governo Bolsonaro. E para um governo que dentro do Brasil está aí com uma confusão muito grande, no PSL, Queiroz, filhos, uma briga interna muito grande, o Paulo Guedes se desgastando porque não apresenta resultados com o governo, eles terem nessa política externa alucinada desse Ernesto Araújo, nessa política externa fundamentalista, essa derrota na Argentina é um saldo positivo. Tanto que o Bolsonaro falava, logo no início do governo, falou o grande perigo é os bolivarianos voltarem na Argentina. Quando nunca teve bolivariano na Argentina. Ninguém sabe dessa história. Ninguém sabe dessa história, exatamente. Então, por isso eu termino a entrevista dizendo o seguinte, eu estou menos pessimista, não quer dizer que eu estou soltando rojão, mas eu estou respirando melhor, espero que o dia 27 não nos decepcione. Assim, para a gente terminar mesmo e tentar produzir uma síntese, assim, como você descreve assim, essa política internacional, as relações exteriores do Brasil hoje, com esse povo aí? Olha, ela continua muito ruim na ONU, tentando bloquear avanços civilizatórios, tirar de todos os documentos que o Brasil é signatário questões, a palavra gênero nos direitos humanos da ONU. A Damares vai à Hungria falar que quer fazer uma internacional da família. O Olavo de Carvalho dando tom nessa diplomacia pró-americana. O que acontece é o seguinte, o Brasil vai continuar encostado no governo Trump até não aguentar mais. O que quer dizer não aguentar mais? É até determinados contratos comerciais começarem a serem rompidos, se o Irã parar de comprar carne brasileira, se a China passar a comprar soja da Rússia, a produção russa não está ainda à altura de suprir o mercado chinês. Mas é a hora que o setor produtivo sentir que o governo Bolsonaro é mais prejuízo do que vantagem, a situação começa a mudar. Mas até agora o setor produtivo tem tido um comportamento impressionantemente de manada. Não tem coragem de romper. O empresariado nacional, a burguesia nacional não existe mais. Você pega um rico brasileiro, há 30, 40 anos era o Antônio Hermílio, era o Gerdau, é o Frantini, aquele lá o presidente da Fiesp, lá, o Mário Amato. Agora você vai falar de um burguês brasileiro, é aquele pilantra da Havan que se vê fantasiado de espantalho, de verde e amarelo, o velho da Havan. É essa gente, é o rebotalho dessa gente que está processada por contrabando, que tem contas na justiça, que não produz um parafuso no país e que vive de ficar pendurado com financiamento do BNDES para comprar jatinho. É o Dória, é essa gente. Eu acho que essa onda de extrema-direita ela vai causar muito estrago, mas eu não acho que ela dura. Ela não consegue estabilizar eu acho que não, porque a situação social está muito séria no Brasil. Então, o problema é essa equação. O tempo que eles vão durar, mas a profundidade do estrago que eles vão fazer com venda da Embraer, entrega da Petrobras, de Alcântara, as relações de trabalho sendo arrebentadas por propostas aí aprovadas no Congresso. Isso, muito obrigado, Marigoni. Foi excelente a nossa conversa aqui. Espero você poder estar vindo aqui mais vezes com a gente, contribuindo aqui com a nossa análise. Quero pedir a quem nos assiste que comente, deixe seus comentários, sugestões de temas para a gente tratar aqui toda semana. E pedir também para nos ajudar a divulgar esse material, a compartilhar nas redes sociais e que a gente possa fazer com que essa análise aqui, uma análise diferente do que você vê em qualquer outro lugar, possa ter mais